Bandeirantes denuncia. Agostinho Teixeira denuncia. Falar de vacina e de fura-fila, né? Porque continua essa onda. Aliás, a denúncia que a gente fez aqui essa semana, lá da condução inadequada e suspeita da UBS Jardim 9 de Julho, em São Mateus, essa denúncia causou um movimento na região. Os moradores que estão aguardando ansiosos para receber a vacina contra o coronavírus estão indignados com a revelação feita aqui pelo Manhã Bandeirantes de que uma pessoa próxima à gestora dessa UBS, um conselheiro de saúde dessa UBS, teria sido favorecido e teria furado a fila, porque nesse momento, no momento da reportagem, no começo dessa semana, a vacinação estava sendo feita para pacientes com 85 anos. Agora mudou, só para deixar claro, o governo baixou para 80 anos. Mas no dia dessa reportagem, só seriam vacinados os pacientes, os idosos com mais de 85 anos, o que não é o caso desse senhor Écio Pérez, que eu repito, é conselheiro de saúde da UBS 9 de Julho, em São Mateus. A vacinação vem sendo feita diariamente, mas a alegação é de que em alguns casos sobram doses da vacina. A explicação é de que os frascos têm 10 doses ao todo, e quando um frasco desse é aberto, se até o final do dia ele não for utilizado, essa dose não for utilizada, ela tem uma vida útil de 8 horas. Então sobrariam essas doses. Até aí, tudo bem, desde que essa dose sobressalente fosse ministrada para outros pacientes na faixa etária estabelecida pelo plano de imunização, o que não foi o caso desse senhor Écio Pérez, que foi chamado pela gestora desse posto de saúde, a senhora Kelly, para ser vacinado junto com a mulher dele. Vamos ouvir o que ele contou para a gente no começo dessa semana, explicando que, na verdade, houve uma sobra de vacinas. Vamos ouvir. Houve uma sobra. Aí me chamaram. O senhor e a sua esposa, né? Daqui a pouco nós tomamos vacina. O senhor é advogado, né, doutor? Sou advogado. E o senhor também é conselheiro lá na UBS, né? Também sou conselheiro. Eu sou conselheiro de saúde, do Conselho de Saúde de São Mateus, eleito. Mas, seu Écio, me diga uma coisa. Tá faltando vacina no mundo inteiro. Sei, mas eu sei que sobra. Enfim, eu sei que sobra. Todos os postos aqui em São Paulo. Para aproveitar, vê as pessoas que têm o telefone lá e telefona para a pessoa. É melhor aproveitar. É que aí corre o risco de aproveitar as pessoas mais próximas, os amigos de lá, né? Eu também acho que às vezes pode acontecer isso. Nós estamos no Brasil, né? Como assim nós estamos no Brasil? O Brasil é sempre essas encrencas aí. Cada um puxa do seu lado. Como nós estamos no Brasil, né? Mas comigo não foi isso. É isso, mas ele admite que, de fato, essa sobra de vacina pode acabar sendo utilizada de forma indevida para favorecer amigos, enfim, para atender a outros interesses que não o interesse da saúde pública. A partir daí, nós ouvimos a gerente dessa UBS, dessa Unidade Básica de Saúde do Jardim 9 de Julho, em São Mateus, na Zona Leste, a senhora Kelly, que admitiu mesmo que sobram vacinas, que não tem, às vezes, procura para essa vacina, e ela admite que num dia desses, como sobrou vacina, ele acabou chamando, coincidentemente, uma pessoa ligada a essa UBS, que é esse conselheiro Écio Pérez. Vamos ouvir o que disse a gerente Kelly, gerente da UBS Jardim 9 de Julho. Às vezes a gente abre e sobra as vacinas. O paciente, a gente abre e não tem quantidade, não tem procura. Não tem procura? É que a gente vê faltando vacina em tanto lugar, né? Aí, de repente, em alguns lugares está sobrando. Então, mas quando sobra, a gente convoca os idosos do território. A gente eu abro um frasco. Eu estou vacinando pacientes de 85 anos agora. Eu abri um frasco de manhã. Eu tenho 6 horas, de 6 a 8 horas para vacinar. Se dando 6 ou 8 horas eu não teve mais procura, aí eu vou convocando os pacientes. Aí a gente vai ligando para eles. Entendi. Agora a fase está que idade? Agora é 85 anos. Então, mas o doutor Écio Pérez, ele não tem 85 anos, ele tem menos que essa idade. A senhora não tinha mais ninguém de 85, 80? Quando foi, não. Quando foi, e até porque ele, como ele é do conselho gestor, quando sobrou uma dose, daí foi convocado ele. Então, mas isso que eu não entendi, por que não foi convocado? Eu não tinha ninguém ali na frente, eu não tinha nenhum idoso naquele momento
quem que eu posso convocar? Aí eu convoco. Na verdade, ela falou que sobrou uma dose, não, né? Sobraram pelo menos 2, porque foi ele e a mulher. Coincidentemente, teve vacina para os dois, para ele e para a mulher. Não, e aí, quando não tem ninguém na minha frente, eu convoco. Aí vai convocar gestor do conselho diretor. No Quer mínimo... dizer, tinha que convocar aquela senhorinha de 78 anos, que não tinha 85, mas não conseguia andar. Falou, se eu fosse lá no posto, eu ia chegar à noite. Mas podia muito bem, como você disse, sair do posto e vacinar aquela senhorinha que tem um monte de problemas, inclusive para se locomover com 78 anos de idade. Tem mais do que esse cidadão e que com certeza deveria precisar mais que o cidadão e que a esposa dele. Mas ele, como ele sempre diz, olha, estamos no Brasil, né? Só que não foi o meu caso. Diferente lá do cara do cemitério que falou assim, nós estamos no Brasil, né? Por isso que cobra isso mesmo, e tem que continuar cobrando. E eu duvido que eles não estejam cobrando aquele preço abusivo lá em Vila Formosa ainda. Duvido que não estejam. Os caras não têm medo da impunidade. Eu estou lendo aqui na capa do UOL agora. Lava Jato, Aras diz que irá à justiça contra investigação de procuradores pelo STJ. É preocupante. Quer dizer, eles estão prendendo os investigadores, os promotores, os investigadores de justiça, polícia, estão prendendo esses caras e soltando o André do Répio. Hein? E soltando traficantes, soltando bandidos, psicopatas. Quer dizer, estamos no Brasil, rabo abana o cachorro, velho. É isso mesmo. Esses são os vários aspectos desse jeitinho brasileiro, né? Que a gente às vezes trata com certo humor e tal. Mas eu o jeitinho... lendo bem lá o projeto. E a PEC? E a PEC da Câmara, que é um foro privilegiado para o foro privilegiado. Uma vergonha, né, Tena? Para ninguém ir para cadeia quando é eleito. Não, e o auxílio emergencial que estão querendo fechar em 250, algo por aí, mas tirando da saúde e da educação. Quer dizer, você dá com uma mão e tira com outra. Então, quer dizer, a gente realmente não tem noção de prioridade, né, do que é essencial para o cidadão. Quando a gente ouve aqui o nosso ouvinte no WhatsApp, essa é a vida como ela é. Inclusive, Datena, sobre essa questão da vacina... Paulo Guedes podia tirar o dinheiro do auxílio emergencial dos bancos, de onde ele tem origem. Por que ele não cobra de branco? Mais imposto de banco e não do Fundeb e da saúde. É isso. Manda ele tirar de banco, que ganha dinheiro pra caramba. Exatamente isso. E olha, falando de saúde, essa questão da vacina, de gente furando fila lá em São Mateus, virou uma discussão na região impressionante. Os moradores ficaram indignados, foram criados vários grupos, inclusive, de troca de mensagem de áudio das pessoas que, como essa senhorinha que você citou, Datena, que nós ouvimos lá no dia, que vai fazer 78, vai fazer agora, 78 anos nesse final de semana, e não foi chamada, tem uma legião de outros moradores que também poderiam ter sido chamados no lugar desse conselheiro de saúde aí. Vamos ouvir alguns trechos dessas mensagens que foram trocadas. Nós tivemos acesso a esse grupo de moradores lá de São Mateus, indignados com essa situação da vacina. Isso aí o que ela fez tá errado, né? Então, eu acho que a Kelly ou ela vai embora, porque que negócio é esse? A Band, se ela fez a denúncia e o próprio cidadão que tomou diz que ele foi chamado, e ainda o cara fala, isso acontece no Brasil. Um advogado falar um negócio desse é complicado, né? É um ponto de vista meu. Nós temos que mostrar para ela que quem manda no posto não é funcionário. Quem manda no posto somos nós, os usuários. A população que manda, entendeu? Perto da minha casa tem um casal de idosos, doente, que precisa tomar essas vacinas. Para levar lá, tem filho que pode levar, vê se eles ligarem. Poderia ligar, dentro de 5 minutos, nem 5 minutos leva para levar esse casal de velho para tomar a vacina. Mas eles não chamam, chama quem eles querem, né? A pessoa que ela deu a vacina é conhecido dela. Então, por que ela deu vacina numa pessoa com 70 anos, sendo que tem gente com muito mais idade e que não consegue chegar no posto e não tomou, você tá entendendo? Então, o que o pessoal tá achando é que a pessoa é amiguinho dela e ela deu para um amiguinho dela. Tô com um vídeo aqui da reportagem, você quer ver? Foi o Écio, né? O que é do Conselho Gestor. Tá que a Kelly não fez isso para puxar o saco, não? Está pisando na bola, né? Eu, além de eu ser do grupo de risco, tenho problema de pressão, já tive 2 AVC, já tive infarto, 2 infartos. Então, deixei meu telefone, liguei para lá, perguntei como que funcionava, se estava
tendo essas vagas mesmo, eles falaram que não tinha vaga nenhuma. Antes de ontem eu liguei para lá. Falou que não estava tendo vaga, que por enquanto que ele estava vacinando só as pessoas de 85 anos para cima. Então, quer dizer, tá certo não. E foi o Datena que falou, né? Tá certo, é isso aí, tem que ser denunciado mesmo. As coisas não podem ser assim do jeito que eles querem. É Brasil mesmo, é isso mesmo. A pessoa que falou isso aí tá certo, é o Brasil. Esse é o Brasil nosso. Que eles atendem quem eles querem e aplicam em quem eles querem. Mas tem que se denunciar mesmo. Se alguém vê essas fraudes, tem que falar mesmo. É isso, pessoal indignado, não sem motivo, há essa suspeita mesmo da utilização. Bom, já sobrar vacina já é um negócio meio estranho, né? Eu acho que tem que ser revista a cota de dose que é enviada para cada unidade. Talvez tenha unidade que esteja recebendo mais do que precisa, eventualmente, né? E aí você cria essas brechas para esse desvio. Além de sobrar a vacina, você acaba utilizando critérios que são critérios de outros interesses, de simpatia ou antipatia, que não levam a nada, né? Então, a gente está aguardando... Não é vacina a mais, não. É. Não é vacina a mais. Não é caso de vacina a mais. É o frasco que tem 10 doses e que 2 doses ficaram sobrando. Isso. Por coincidência, tinha o senhor do Conselho Gestor de 70 anos que não atendia as especificações, né, e a senhora dele. E o casal foi vacinado. Então, não é muita coincidência sobrarem 2 doses da vacina dentro do frasco. Porque tem aquele migué do cara que finge que aplica e não aplica. Eu só não vou afirmar que isso aconteceu lá, porque eu não vi. Agora, as que eu vi como da Praia Grande, que foi uma barbaridade, o sujeito não aplicar a vacina e perguntar para a senhorinha de 80 anos ou 85 anos se doeu, e em nenhum momento dizer que a vacina entupiu, e depois vem um professor de faculdade e dizer, olha, ele não aplicou porque a vacina entupiu. Você quer me enganar que um cara que está aplicando a vacina e não aperta o êmbolo da seringa, não vai perceber que a vacina entupiu? Ele fingiu que aplicou, só espetou a velhinha de 85 anos e ainda perguntou para ela se doeu. Significa que se ele perguntou se doeu, porque ele tinha certeza que ele tinha apertado o êmbolo, não é? Então ele não poderia nunca perguntar se doeu. Ele teria que falar, olha, deve ter doído, mas eu vou aplicar outra vacina na senhora, porque essa seringa aqui está com defeito. Em nenhum momento ele fez isso. Aí falamos com a prefeita, que foi eleita para falar para o povo, ou através de rádio, ou através de comunicação que ela faça mesmo, e ela simplesmente desligou o telefone na cara do Agostinho e xingou o Agostinho de mal educado e a mim também. Mal educado é a senhora, que deve ser uma péssima prefeita aí da Praia Grande. Se não for, tem todas as ferramentas para ser. Não sei se péssima prefeita, mas pelo menos mal educada a senhora foi com o Agostinho e comigo também. Mal educada é a senhora. E olha, esse tipo de coisa a gente não aceita, não. Foi bom você lembrar isso, Datena, porque a coisa não parou, não. A gente está de olho nessa história lá da prefeita Raquel, auxiliadora Kine, que agora vai ser investigada pelo Ministério Público. Recebi a informação ontem, um vereador da Praia Grande, Wellington Augusto Silva, a partir da denúncia feita aqui pelo Manhã Bandeirantes da Rádio Bandeirantes, encaminhou um pedido, um ofício para o Ministério Público e já foi instaurada uma apuração. Então não vai ficar barato, não. Você tem toda a razão. A imagem é a mais clara possível. Não há dúvida que ali... Não, eu confio no MP, hein? Eu confio no MP. Agora, é o seguinte, olha, eu confio no MP, mas se o Procurador-Geral da República começar a querer prender promotor, prender juiz, que faz investigação por causa da Lava Jato, que na realidade pode ser contestada a forma da Lava Jato ter agido em alguns casos, não é? Mas botou um monte de bandido na cadeia, velho. Colocou um monte de bandido na cadeia. E depois forçou-se aí a prisão em segunda instância. Foi um dispositivo importante para a sociedade brasileira, que sociedades muito mais antigas do que a gente, por consequência, mais evoluídas, adotam a prisão já dependendo do crime em primeira instância. Crime contra a economia em país que, por exemplo, já antes da pandemia, atravessou a pior recessão da sua história. Crime contra a pandemia em alguns países como a China, por exemplo, a pena é capital, porque é crime contra a humanidade.
como crime contra a saúde em plena pandemia é crime contra a humanidade. Deveria ter pena capital para quem comete crime contra a humanidade. Entendeu? Essa senhora, eu não posso afirmar que ela é responsável ou não, mas eu posso afirmar que ela prevarica em não atender a imprensa e não dar bola para um assunto que é preocupante de um enfermeiro que não teria apertado o êmbolo da seringa e, portanto, não teria vacinado uma senhora de 85 anos de idade e que ela diz, mas o professor já falou, como que dando um veredito para uma investigação que tem que ser conduzida. Ela pode até não ser responsável, mas ela só o fato dela não atender a reportagem, desligar o telefone na cara do repórter e xingar a mim e ao repórter de mal educado, indica que ela prevaricou, que ela não está com tanta vontade de ser auxiliadora, como diz o sobrenome dela. Ela não quer auxiliar ninguém, pelo jeito. É isso. Então ela tem que ser investigada mesmo. Se ela participou ou não disso aí, se ela sabe ou não disso. Agora, se ela foi inocente, tudo bem. Senão que empiche a prefeita aí se houver indícios de que ela tenha participado de alguma forma dessa calamidade lá na cidade dela, que ela não quis nem ouvir. Desligou o telefone na nossa cara e ainda por cima nos chamou de mal educado. Então, mal educada é a senhora. Agora nós queremos saber se o Ministério Público vai apurar o que da sua participação ou não desse fato do cara não ter aplicado a vacina numa senhora de 85 anos e perguntar se doeu ainda. Não é, é exatamente isso, porque o problema não se encerra com depois a segunda dose aplicada, de verdade, né? Porque foi feita, quando a filha que estava gravando percebeu que não injetaram a vacina, ela fez um auê, com toda a razão, e aí no outro bracinho da senhorinha, mas não encerra ali, né? Não, peraí, mas tá na cara que o enfermeiro, quando ele aplica a vacina e pergunta meio que sorridente, doeu para a senhorinha, coitada? Implica que ele espetou a agulha na senhora e o normal teria sido ele perceber, depois de aplicar várias vacinas e ser enfermeiro, né, uma classe que é a mais respeitada do Brasil hoje, com os médicos que estão na linha de frente e outros profissionais que estão na linha de frente, onde mais morreu enfermeiro do mundo foi aqui no Brasil. Esse cara deveria ter a noção de que ele não aplicou a injeção. O dedão dele não aperta o êmbolo. Fica claro. Não, mas não é isso. Mas o problema está na pergunta que ele fez. Doeu. Lógico. Ele deveria ter falado o seguinte, olha, eu não consegui apertar o êmbolo da seringa porque está entupida. Então eu vou dar outra vacina na senhora. E não perguntar se doeu. Quando ele pergunta se doeu, implica que ele aplicou a vacina. Perfeito, exatamente isso. Se ele tivesse visto que a seringa estava entupida, né, se ele tivesse percebido, ia só perceber. Apertou o dedo, o êmbolo não desceu, a seringa está entupida, como eles alegam. Ele deveria ter falado, olha, não se doeu. Olha, deve ter doído, mas eu vou pegar outra seringa e aplicar outra vacina na senhora, porque essa está com defeito. Então é pênalti sem goleiro isso aí. Não tem dúvida. O presidente do CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, doutor Carlos Lula, está com a gente aqui. Quer completar, Agostinho? Não, só para dizer que você está completamente coberto de razão. E a dúvida é o seguinte, quantas pessoas mais ele aplicou? E ele aplicou todas? E para onde ia essa vacina que não foi aplicada? É isso, né? A coisa é longa e tem que ser investigada com a responsabilidade que ela merece, né?